Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom da vida, a vida que não pertence à natureza humana. Nós morremos, nós falecemos. Então, a vida não é uma propriedade nossa, é um dom que recebemos de Deus. Por isso, a cada dia, a cada amanhecer, a cada momento, damos graças pelo dom de nossas vidas. E assim como a vida também não é um dom nosso, também o Espírito Santo, a compreensão das coisas de Deus, não é algo que nos seja natural. Não, a palavra de Deus não é algo que aprendamos com o raciocínio, com a razão, com a inteligência. Veja, por exemplo, quanto estudam as pessoas hoje, 5, 8, 10 anos, há pessoas que ficam estudando a vida toda. Por exemplo, o médico que sabe que a cada dia a ciência pode oferecer novas oportunidades para a cura de seus pacientes e ele fica todo o tempo procurando, faz o congresso, procura conhecer casos que ele nunca viu, que ele não conhece. Assim é no plano humano, quanto mais no plano divino. Por isso que nós estamos suplicando todos os dias o Espírito Santo de Deus, porque nós não precisamos de uma sabedoria humana, de uma compreensão, de uma inteligência humana. Nós a temos, é claro, uns mais, outros menos, uns conseguem atingir racionalmente um estágio melhor, mas mesmo assim a diferença é mínima entre as pessoas. Nós vemos, por exemplo, pessoas que nunca estudaram, têm ideias brilhantes sobre como fazer as coisas. Uma criança, às vezes, pode propor uma coisa que você não pensou. Então, nós, a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, nós não a temos. Nós precisamos pedi-la a Deus. Por exemplo, você vê tantos pregadores do Evangelho, porque eles leem e decoram essas passagens racionalmente e querem passar essa boa nova, que racionalmente já é uma nova velha. Há 2000 anos que se estão pregando isso, e a gente repete: o mundo nunca esteve tão mal. E é interessante que na leitura que vivemos, que partilhamos essa palavra, duas coisas ressaltam a natureza humana. Jesus tinha acabado de dar o anúncio da sua paixão, capítulo 17, o segundo anúncio, a partir do versículo 22, Jesus, enquanto caminhavam pela Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles ficaram profundamente aflitos. É interessante, em Mateus, logo depois logo que chegaram a Cafarnaum, continuando no versículo 24, aqueles que cobravam o imposto da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga a didracma? Então, nós vemos aí, primeiro, o homem não está preocupado em aprender. Pode ver isso. Eu digo, não aprender, não lendo, não estudando. O homem não se preocupa em aprender pedindo o Espírito Santo, a luz de Deus. Assim como nós não temos o sopro da vida em nós, e ela nos foi dada por Jesus. Se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Ele condiciona a nossa vida, a eternidade da nossa vida, a dele nos alimentarmos. É uma carne, é um sangue, e é isso que bebemos. Mas também
Ele vai dizer: ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece a Deus senão o Filho do Homem e aquele a quem o Filho do Homem o quiser revelar. É uma revelação divina interior do Espírito Santo, é uma luz que nós não a temos, nós a recebemos de Deus. Então nós vemos muitas pessoas lendo a palavra, pregando a palavra, o Evangelho, mas não se preocupam em pedir a luz de Deus, como se tudo o que está no Evangelho fosse de compreensão racional. E é isso que nós vemos num trecho dessa leitura que partilhamos hoje. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto se aproximaram de Pedro e perguntaram: teu mestre não paga a didracma? Olha, a compreensão, ele sabia, aquele que foi cobrar o imposto, sabia que Jesus era um mestre, vindo de Deus, porque eles próprios diziam, os fariseus foram obrigados a admitir: ninguém faz os milagres que esse homem, Deus, faz, se ele não viesse de Deus. Ninguém conseguiria fazer, ninguém consegue fazer esses milagres se não vem de Deus. O que fazemos quando temos uma doença? Vamos no médico. Quando não temos cura, o que fazemos? Vamos a Deus. Sabemos que Deus tem a cura que os médicos, a natureza, nada podem nos dar. Então recorremos a Deus: Senhor, nos cure, nos liberte, nos cure, nos tire dessa tristeza, dessa aflição, desse desespero, dessa doença, tudo. Porque sabemos que ali chegou o limite da criatura humana. Assim também o Evangelho tem um limite para a criatura humana. Claro, tudo que se diz aqui é bom. Você vê, por exemplo, o livro da sabedoria, livro do Eclesiástico, livro do Eclesiastes. Há muita sabedoria ali que supera todos os mestres que você já ouviu, mesmo nos livros do Antigo Testamento. Agora, Jesus é uma outra realidade. Aquele que veio cobrar o imposto disse para Pedro: teu mestre não paga o imposto? Teu mestre, ele sabia que Jesus tinha alguma coisa para ensinar, mas é aquele que se consuma no seu próprio conhecimento. Tudo que eu precisava saber de Jesus e do Evangelho eu já sei. Então, essa pessoa, ela se estabiliza, ela para aquele conhecimento. Às vezes eles ficam estudando, pegando palavras apenas. A gente vê tantas pregações. Eu estava ouvindo pregações, por exemplo, sobre algumas coisas na internet, verdadeiros absurdos. Pessoas falam coisas que vai dizer: Jesus era bom, Jesus veio chamar os pecadores, Jesus veio... Não passam disso. Ficam repetindo palavras que já ouviram, ou que leram e que estudaram, mas nunca se preocuparam em pedir a Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus. E é interessante você ver 10, 15 sacerdotes falarem sobre o mesmo tema, e cada um, o Espírito fala de forma diferente. Ele dá a eles a condição de extrair de uma só passagem da Escritura muitos pontos importantes. Mas aqui você vê esse que veio cobrar o imposto, sabia que Jesus era mestre, porque assim ele confessa: mestre, teu mestre não paga o imposto? Sabia que Jesus era mestre, mas não queria aprender mais. Só estava interessado no bem, entre aspas, o bem material. Só estava interessado no imposto, naquilo que Jesus poderia ser vantagem para ele. Não parou para aprender. Jesus falara tantas vezes: ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus.
Ninguém conhece a Deus senão o Filho do Homem e aquele a quem o Filho do Homem quiser revelar. Pedimos o Espírito Santo para você, para nós. Não é um modo apenas de partilhar uma palavra. Vem Espírito Santo, vem iluminar a cada um de nós. Aqui dentro, nessa palavra, há muito mais do que conseguimos compreender, ou estudando, ou meditando. Mas o Espírito Santo é que pode revelar em cada palavra o que pode nos iluminar, que pode nos consolidar na fé. Então não existe pregação da palavra sem uma súplica ao Espírito Santo. Não é um jargão, não é um jogral, não é uma fórmula que se faz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Não tinha amor nenhum. Reconhecia esse homem que foi pedir o imposto, reconheceu que Jesus era mestre, mas não quis aprender nada. Reconheceu que Jesus tinha alguma coisa para dizer, mas não quis saber de nada. Pelo contrário, foi em busca do imposto. É tudo que me traz vantagem. Você não vê isso hoje? O que é essa loucura de propagação de religiões? Ninguém está interessado em Jesus. Há um grande número de pessoas frequenta tal igreja, porque, olha, ninguém está interessado. O grande interesse de Jesus é que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se eu estou interessado para que o mundo creia, então eu vou estar unido a essa igreja sempre, sempre. Eu vou buscar todo o ensinamento, toda a água viva que brota até a vida eterna. Você nunca mais terá sede, ele diz à samaritana. Se você beber da água que eu lhe tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede. E certamente esse cobrador do imposto do templo tinha sede de dinheiro e nunca parou para distinguir entre todo o sucesso que ele pudesse ter, todo o dinheiro que ele pudesse receber. Apenas estava interessado no bem que Jesus podia lhe trazer. É claro, Jesus nos traz o bem acima de todos os outros bens, mas aqui ele não via isso, porque nunca se preocupou, nunca parou para pedir a luz que Deus pode lhe dar e quer nos dar. Jesus quer nos dar essa luz. Por isso que nós sempre, partilhando a palavra, pedimos o Espírito Santo para nós, para todos nós. E para aqueles que ainda não partilham essa palavra, pedimos a luz também, que Deus os ilumine. Porque tantas pessoas se afastaram da igreja, não têm o Espírito Santo. É isso mesmo que falam, a pessoa se pressupôs. Quando a pessoa faz isso, o segundo fator, ela se pressupõe repleta de tudo aquilo que ela precisa. Por isso que a pessoa não pede o Espírito Santo. Assim é o orgulhoso, é o orgulho. Quando eu fundo uma igreja, eu estou me pressupondo que eu sei toda a doutrina de Jesus e que eu posso ensinar essa doutrina aos outros. Eu me pressuponho. Por que nós pregamos? Nós pregamos a voz da igreja, daqueles que, desde os apóstolos, aqueles que conviveram com o Cristo, que no dia de Pentecostes, a profusão imensa da luz de Deus, que lhes deu sabedoria. Jesus vai dizer isso. Eu teria muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem compreender agora. Quando vier o Espírito Santo, ele lhes ensinará todas as coisas. E ninguém mais está sendo ensinado de nada. Assim, eu digo, dessa forma geral, a grande massa, a grande população, todo mundo já se pressupõe sabedor do Evangelho.
a força, além da sabedoria de Deus, nós precisamos da força de Deus. É comum nós encontrarmos aí, principalmente com drogados, que frequentaram casas de recuperação. E é claro, lá eles falam da força de Jesus, de buscar essa força em Jesus todo dia, para animar a pessoa que ela não deve somente desfrutar dos bens dessa vida, dos prazeres dessa vida, ou dos vícios dessa vida, como se fosse o fim de todas as coisas. Não, o fim é a vida eterna. Isso que nos anima, deve nos animar a renunciar às coisas, por exemplo, que às vezes nos dão conforto, nos dão prazer, nos dão até uma sabedoria humana. Por isso que tanta gente aí está estudando várias doutrinas ao mesmo tempo, está se perdendo no próprio orgulho, pressupondo que esse homem sabia que Jesus era mestre, mas não parou diante dele. Olha o mistério do orgulho humano. Eu só quero aquilo que me interessa, que me faz bem. Você vê, por exemplo, tantas doutrinas orientais pregando isso. Você vai estar no estágio, você vai fazer meditação, você vai entrar no estágio. O que adianta entrar no mais alto dos estágios humanos se eu perder a minha vida? A única promessa de vida que eu tenho está em Jesus. Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem a vida eterna. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. De que adiantaria? É uma mentira, mas mesmo que você conseguisse viver flutuando no mar de tranquilidade, que você fosse um bibelô dentro de uma redoma toda protegida, que nada te acontecesse, que tudo fosse perfeito, de que adiantaria? Você viveria isso 80, 100 anos e tudo se acaba na morte, na recusa de Deus, na recusa do Espírito Santo e de toda a luz que Ele quer nos dar e de toda a força que Ele nos quer dar. Vejam, Estevão, ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Tal foi o ódio que sentiram por não conseguir vencer a sabedoria do primeiro diácono Estevão, que o mataram. Tal era a grandeza, a luz que brotava daquele ser que tinha entregue totalmente a Deus. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós, é súplica de cada dia. Não dependemos da nossa inteligência, da nossa compreensão, da nossa capacidade de entender palavras, do nosso QI, do nosso raciocínio, ou da nossa profundidade humana. Só luz de Deus, Senhor, nós queremos a Tua luz, nós queremos beber, não queremos a Tua presença para cobrar imposto, para recebermos bens perecíveis. Queremos a Tua sabedoria, o Teu amor, a Tua graça, que há de nos conservar a vida eterna através do Teu corpo e sangue, nos alimentando do Teu corpo e sangue, da Tua palavra que testemunha Teu corpo e sangue, do Teu corpo e sangue que faz viver a Tua palavra em nós. É por isso que muitos morrem, que conhecem toda a palavra às vezes e não comungam do corpo de Jesus. São Paulo vai dizer aos Coríntios: se você comer a carne e o sangue de Jesus sem distinguir o corpo e sangue de Jesus, você será culpado desse sacrifício, culpado dessa morte lá que os soldados romanos executaram a pedido dos sumos sacerdotes. Que Deus nos ilumine, é a nossa prece. Senhor, não queremos viver sem a Tua luz, não queremos que o nosso orgulho nos domine a ponto de pressupormos que já entendemos tudo, que já somos grandes mestres. Tua luz, Senhor, Tua luz é o que nós suplicamos a cada dia para nós.
para todos os filhos, para todos os irmãos que partilham essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente, por causa que vivemos eternamente e queremos louvá-lo eternamente. Bendito seja Deus pelo seu corpo e sangue que nos é dado em alimento, pelo seu Espírito Santo que nos faz compreender e amar a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.